Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje nós vamos estudar duas classes gramaticais, os numerais e os pronomes. Eu vou pontuar aqui o que é mais importante e algumas especificidades nós vamos ver depois na nossa live. Nós vamos utilizar a nossa gramática, que apresenta todo o conteúdo muito bem explicado. Então, hoje é uma apresentação geral do conteúdo e depois nós vamos ver as particularidades. Primeiro vamos estudar o numeral. Numeral é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que esses seres ocupam numa determinada ordem. Os numerais eles podem ser classificados de 4 formas. Eles podem ser cardinais, quando eles indicam o número exato de seres. 1, 50, 100, 100.000 são numerais cardinais. Já aqui no 2, quando indica a ordem que o ser ocupa numa série, ele é chamado de ordinal. Primeiro, quinquagésimo, centésimo, milésimo são numerais ordinais. Os numerais multiplicativos, aqui na regra 3, exprimem o aumento proporcional de uma quantidade. E esse aumento ele é em decorrência de quê? Da multiplicação, porque eu estou indicando números que são múltiplos de outros. Então, dobro, triplo, quádruplo são numerais multiplicativos. Já os numerais fracionários, aqui na regra 4, indicam a diminuição proporcional da quantidade, o fracionamento, a divisão. Então, nós temos metade, 1/3, 1/10, 5 dozeavos, todos esses são numerais fracionários. E temos também os numerais chamados de coletivos. São aqueles que designam conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos ou seres que compõem esse conjunto. Então, eu tenho, por exemplo, dezena, quinzena, dúzia, cento, milhar, milheiro. São palavras que indicam uma determinada quantidade. Então, devem ser classificadas como numerais coletivos. Agora vamos ver algumas regras do emprego de numerais. 1. Quando o numeral vem antes do substantivo, devemos lê-lo como ordinal. Segunda casa, quinto congresso. Reparem, o quinto, o segundo, está antes de casa, está antes de congresso, antes do substantivo. 2. O numeral posposto, que vem depois do substantivo, devemos ler como cardinal. Então, casa 2, cabine 15, porque o numeral veio depois do substantivo casa, do substantivo cabine. O primeiro dia do mês é ordinal, dia 1º. 4. O numeral anteposto ao substantivo na indicação de papas, reis, séculos e partes de obras. A regra geral diz que devemos usar o ordinal. Então, esse numeral tem que vir antes do substantivo, e se esse substantivo estiver indicando papas, reis, séculos e partes de obras, eu vou usar o ordinal. Então, reparem aqui, 21º século, 13º capítulo, porque os numerais vieram antes dos substantivos e esses substantivos estão indicando século e parte de uma obra, que é o capítulo. Mas acontece que há uma regra especial para esse caso de indicação de papas, reis, séculos e partes de obras. Nós vamos utilizar o ordinal, incluindo até o 10º, se esse numeral vier depois do substantivo. E após o 10º, nós devemos usar o cardinal. Então, olha aqui para o exemplo, que fica mais fácil. Eu tenho 2 papas, o Papa João Paulo e o Papa Bento. Mas um eu leio como ordinal, Papa João Paulo II, e o outro eu leio como cardinal, Papa Bento XVI. Por que isso ocorre? Por conta dessa regra. O numeral está vindo depois do substantivo, esse substantivo está indicando papa, só que até o 10º eu vou utilizar o ordinal. Quando passa do 10º, ou seja, o 11, eu já não vou usar o ordinal, eu vou usar o cardinal. Então, por exemplo, Papa João Paulo I, II, III,
Papa João Paulo X. Agora, Papa Bento XVI, Papa Bento XI, Papa Bento XII, porque passou do 10, o 11 já é obrigado a utilizar o cardinal. Até o 10 vai usar décimo, que é o ordinal. Reparem aqui, século V, século XI e século X, porque até o 10 nós vamos utilizar o ordinal. Agora vamos falar dos pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, que é um nome, definindo-lhe os limites de significação. Isso quer dizer o quê? Que dependendo do pronome, nós vamos ter uma significação diferente. Pode indicar posse, pode estar substituindo uma pessoa do discurso, pode indicar a localização, como, por exemplo, o uso de aquele e este. Então, dependendo da classificação do pronome, a significação dele vai ser diferente. Mas o que é mais importante nesse momento? Nós percebermos que, além da classificação de demonstrativo, interrogativo, relativo, indefinido, pessoal, possessivo, o pronome ele pode ser substantivo ou adjetivo. Então, observem aqui os dois exemplos. Minha casa. O minha é um pronome que está acompanhando o substantivo casa, está determinando, delimitando o sentido dessa casa. Não é uma casa qualquer, é a minha. Então ele funciona como um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo. Já no exemplo aqui de baixo, você veio. Você é um pronome de tratamento que está substituindo a pessoa, Marcos, Paula, Joana, que é um substantivo. Então, o pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo, que é o caso do pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo e o pronome de tratamento. Agora aqui eu vou apresentar rapidamente para vocês a classificação dos pronomes. Durante a live, nós vamos ver algumas particularidades de cada um desses tipos de pronomes, tá bom? Pronomes pessoais, como eu já falei, são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo e também os pronomes de tratamento. Os pronomes possessivos, como o nome já diz, indicam posse. Meu, minha, teu, nosso, vosso. Os pronomes demonstrativos, eles indicam o posicionamento. Quando eu digo aquela caneta, eu estou dizendo que a caneta está longe tanto de quem fala quanto de quem ouve. Então, indica um posicionamento de tempo, posicionamento de distância. Nós veremos isso depois com mais particularizações. Os pronomes interrogativos são utilizados para interrogar, para formular perguntas de modo direto ou indireto. Que dia é hoje? Quem fez isso? Quais são os dias da semana? Já os pronomes relativos, eles são empregados para evitar a repetição de um termo que veio antes, para evitar a repetição de um substantivo ou de um outro pronome. Nós vamos aprender depois que os pronomes relativos, eles ocupam funções sintáticas dentro da minha oração. Eles podem equivaler a um sujeito, a um adjunto adnominal, a um objeto direto. Vocês vão estudar isso depois, mais precisamente no segundo ano do ensino médio. E temos também os pronomes indefinidos, que são aqueles que se referem de modo indeterminado, de modo vago. Geralmente a terceira pessoa gramatical. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, algum. Nós não sabemos quem exatamente fez, a quantidade de pessoas exata, então nós utilizamos esses pronomes indefinidos. Aqui eu trago para vocês as fontes de onde eu tirei essa primeira parte do nosso conteúdo e deixo com vocês agora algumas considerações finais. Primeiro, estudem os conteúdos anteriores, sempre, porque nós precisamos saber, para eu identificar o que é um pronome, eu tenho que saber que ele não é um substantivo, que ele não é um numeral, que ele não é um artigo.
Façam os exercícios, porque através dos exercícios eu trabalho com vocês o emprego dessas classes gramaticais. E durante as lives eu tirarei algumas dúvidas pontuais sobre o emprego dos pronomes, principalmente o emprego dos pronomes pessoais do caso oblíquo, porque eles têm algumas regras específicas. Nós vamos ver isso com mais detalhes durante a nossa live, tá bom? Então, bom estudo para vocês, boa aula e boa aprendizagem. Tchau, pessoal!